Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Em Sintonia Podcast, patrocinado pela Em Sintonia Educação Executiva. Você já imaginou conhecer o perfil, o comportamento, os gostos dos nossos professores e mentores? Pois é, essa vai ser a oportunidade que nós vamos começar a proporcionar a partir de agora. E hoje nós estamos recebendo uma das grandes referências em marketing digital do Brasil, o cara que está no topo, número 1 do Google, Flávio Muniz. Flávio, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Foi muita conversa, né? Muito WhatsApp, muito Instagram, muito de tudo um pouco, até chegar esse momento. E eu não posso deixar de agradecer ao nosso amigo em comum, o Alfredo Bravo, professor também, que recomendou você. E estou muito feliz por você estar aqui. E é isso, meu amigo. Vamos lá, bater aquele papo gostoso, né? Com muita coisa bacana para o nosso pessoal aí. Muito obrigado, uma satisfação, uma honra estar com você aqui, Emerson, estreando aqui o podcast Em Sintonia. Um abraço para o professor Alfredo também, grande amigo, estive com ele rodando o Brasil com a Renault, fizemos uma grande parceria, ele é o mestre da negociação 7.0 e uma honra estar com você aqui, plantando educação, fomentando conhecimento para toda a sua audiência. Sucesso no podcast, sucesso na nova empreitada e um prazerzaço, uma honra ser o número 1 aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, a honra é toda nossa, viu? Olha só, você está aqui em Dourados, né, para sua primeira mentoria, palestra, né, pela Em Sintonia Educação Executiva. E algo que nem todos que vão estar na palestra ou na mentoria vão ter oportunidade é conhecê-lo. Conhecer sua trajetória, seus desafios, seus acertos, né, seus erros. E eu gostaria de te perguntar, assim, começando, né, como que foi para você começar a empreender? Porque, afinal de contas, hoje você empreende, né? E conta um pouquinho sobre isso, como que foi, os desafios. Vou dar o pontapé inicial te falando que eu cheguei aqui em Dourados pela primeira vez pela Unigran, pela turma de arquitetura e urbanismo, e trabalhei no... Eu digo que eu vou pedir música no Fantástico, que essa é a minha terceira vez em Dourados, mas agora em alto padrão, porque a gente vai aqui, através da Em Sintonia, dar, além de palestra para praticamente 100, 200 pessoas, a gente vai tratar de assuntos de mentoria, que é pegar na mão do empreendedor, do empresário e levar ele até o topo. E eu comecei com muita dor, acho que como todo empresário, numa transição de carreira. Eu era funcionário público do governo do estado de São Paulo e tinha uma sensação muito ruim de trabalhar onde não gostava, das 8 às 18, ter o chefe ali delegando funções e fazendo um monte de coisas que eu não gostava. E eu sempre tinha aquele sentimento de, poxa, eu acho que eu posso algo a mais, eu acho que eu posso entregar algo diferente. E aí surgiu, eu sempre gostei muito da internet ali desde o começo. Eu venho ali da internet do Windows 95, da internet de escada, você lembra da internet de escada do UOL? Lembro. Que a gente esperava virar a madrugada para entrar. Os mais novos não fazem nem ideia do que é isso, verdade, né? A internet é tão avançada, você aperta um botão no celular, você já está logado. Antigamente não existia nada disso, né? A gente tinha que ligar na operadora, era caríssimo. Então eu comecei ali e eu sempre fui muito apaixonado por blogs, por sites, pelo começo ali das redes sociais, e eu levei isso quando eu trabalhava no governo do estado de São Paulo. Eu comecei a estudar o marketing digital, que na época era publicidade online, nem existia o termo marketing digital, isso há 15, 16 anos atrás. E eu comecei a traçar minha transição de carreira ali dentro do governo, a realizar cursos, mentorias como as da Em Sintonia, com as pessoas que tinham ali. E comecei a estudar os anúncios do Google, que antes chamavam Google AdWords. Comecei a estudar como é que funcionava esse mecanismo. Porque eu imaginava, poxa, se eu tiver no Google, que é o maior buscador do mundo, pode ser um trampolim, pode ser o primeiro passo para eu deixar um trabalho aqui que, poxa, ele me paga bem, eu tenho a estabilidade, entre aspas, a gente estava falando sobre isso no começo. Verdade. Ganho o ticket de alimentação, tenho o plano de saúde, ganho o panetone no final do ano, mas, poxa, não tinha a satisfação pessoal de falar, poxa, eu quero fazer algo que me realize, eu não quero ter
hora marcada. Eu não quero chegar às 8 e sair às 18 em algo que eu não gosto de fazer. E aí eu comecei a estudar e buscar o entendimento de como o Google, principalmente, que eu tinha o entendimento que o Google ele era capaz de transformar a minha vida. Mas não daquela forma que eu estava estudando, que eram os anúncios. Porque os anúncios eu tinha que pagar. Se eu deixasse de pagar ou meu crédito acabasse, eu sumia ali do Google. E aí eu comecei a entender que para funcionar, para dar certo, eu precisava estar na primeira página do Google, colocar lá o meu negócio, a minha agência, né, na época de marketing digital, no Google de uma forma orgânica, sem pagar. E aí eu comecei a estudar isso, a buscar referências, a buscar mentores, até que eu encontrei um professor carioca lá no Rio de Janeiro, e o cara ele falou, poxa, eu consigo subir no Google qualquer site. Eu falei, mas meu site é um site totalmente complexo, ele é uma caixa preta, ele é um site em Flash, que Flash antigamente era um site que era totalmente animado, era um site que ele não tinha a codificação exposta, código aberto, como a gente diz hoje. Sim. Ele era um site que era uma animação. O site da Disney ainda usa esse tipo de... Não é o Flash, mas é um site que era só imagem. E aí eu batia na porta das agências de marketing digital na época e eles falavam, olha, é impossível colocar o seu site no Google sem pagar anúncio. É impossível. Aí esse professor falou, olha, eu consigo subir na primeira página do Google até pedra. Ele falou pra mim. Eu falei, opa, ou esse cara tá querendo me enganar, né? Esse cara faz mágica. Ou ele tá fazendo mágica, ou tem alguma coisa. E aí, ele, além de conseguir colocar o meu site, eu consegui começar a captar os primeiros clientes na área do marketing digital, só que de uma forma diferente do que o mercado fazia. O mercado, e se a gente puxar agora para 15 anos depois, o mercado fala muito de tráfego pago, Google Ads, Facebook Ads, que é você coloca dinheiro lá e seu anúncio aparece. Só que eu queria ir na contramão disso, eu queria trabalhar de forma orgânica. O que é orgânico? Você aparecer, você se posicionar, você colocar sua empresa de forma gratuita, sem gastar nenhum centavo. E aí eu consegui, lá dentro do governo, posicionar a minha agência, que ela tem 15 anos, se chama Espalhando, e ela começou totalmente do avesso, porque ninguém conhece Espalhando até hoje, mas se você digita lá no Google Agência de Marketing Digital em São Paulo, ela é uma das primeiras, bem localizada. E aí depois o trajeto foi para colocar o meu nome, mas a gente vai chegar lá. Que legal. Então, eu comecei assim, com uma dor de trabalhar onde eu não gostava e tentar entender como eu colocaria o meu próprio negócio no Google, principalmente, só que sem gastar dinheiro. Porque, poxa, quando a gente começa meio duro, a gente começa, tipo, como é que eu vou investir algo, sendo que eu trabalho aqui, eu pago as minhas contas, e aí a virada começou ali, quando eu comecei a ver que o negócio, ele estava prosperando, e eu poderia empreender já com um certo conhecimento. E aí eu larguei o governo e bati asas. Foi aí que começou a trajetória. Legal. E esse momento de realmente largar, né, a família, como é que foi? Que normalmente há aquela insegurança, você até mencionou aqui, né? Sair de algo CLT para empreender, né? Como é que foi o apoio da família? E até mais, né? Depois que a família apoiou, que eu acredito que apoiou, né? Houve aquela dúvida, aquele momento de dúvida, que eu também como empreendedor às vezes tenho, né? Até hoje ainda, às vezes, esse momento da dúvida, né? Durante já a trajetória. Isso aconteceu contigo, com a sua família? Como foi? Aconteceu muito. Vamos dizer que metade da família falava, você é louco, você vai largar um trabalho que é um trabalho estável, um trabalho que você ganha bem, um trabalho que você poderia estar lá até hoje. Tipo, você não tem por que abandonar o certo, vai trocar o certo pelo duvidoso. E a minha esposa era a pessoa que me acompanhava empreendendo e via o meu brilho no olhar de, poxa, é muito mais interessante eu ganhar menos no começo e poder plantar algo que é meu, construir algo que é meu, não ter tempo. Eu posso trabalhar 18 horas, mas com alegria para mim mesmo. É diferente do que você trabalhar no horário comercial fazendo algo que você não gosta. Então, metade da família fala, você é louco. Você vai largar algo e se não der certo? E se não funcionar? E se... O que você vai fazer?
Então, houve os dois lados da balança. E a minha esposa, como acompanhava o meu dia a dia e via que eu já estava começando a realizar, a conquistar os primeiros clientes, começar a dar as primeiras palestras, os primeiros cursos, então ela já falava, não olha só para frente, não olha para trás, não olha para trás. E foi legal que o primeiro mês, quando eu saí do governo, quando eu me exonerei, aí aparece o seu nome lá no Diário Oficial e você, poxa, mês que vem não tem salário, mês que vem não tem ticket, não tem nada. Foi incrível. Foi o mês que eu praticamente ganhei o triplo do que eu ganhava no governo. Foi a consolidação. Então, foi a certeza logo no primeiro mês. Nos primeiros meses eu falei, poxa, eu tô ganhando 3 vezes mais fazendo o que eu gosto. E aí é aquela questão, né? Eu gosto muito daquela questão da visualização, sabe? De você olhar no futuro e falar, eu quero chegar ali. E você ir aos pouquinhos focando ali aquela visualização. Alguns falam a lei da atração, né? Sim. Você joga para o universo, o seu objetivo não é só jogar para o universo, é jogar para o universo e se movimentar. São ações que vão te levar até aquele momento, até aquele objetivo. Então, logo no primeiro mês, eu já, 3 vezes mais, eu falei, pronto, o universo, o infinito, para mim, é o limite. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso criar o que eu quiser, eu posso construir da forma, eu posso estudar, eu posso ir além, e tudo isso com um problema. Eu morria de medo de falar em público, e eu falo muito isso nas minhas palestras, as pessoas, elas não acreditam, ela fala, não, isso não é verdade. Mas eu conto, Emerson, que quando eu fui apresentar o meu TCC na USP, e depois eu fui estudar em Harvard, nos Estados Unidos, eu travei 2 vezes, assim, de forma absurda. Os professores ali, os colegas ali, e na faculdade tudo bem, você conhece os professores. Agora, nos Estados Unidos, internacionalmente, na frente de pessoas de múltiplas nacionalidades e inglês ainda, então foi muito duro, assim. E esse bloqueio ele foi se acumulando, o medo de falar em público. Eu chego na frente de um público numa palestra de 100, 200, 500 pessoas, eu tenho que respirar fundo, a minha mão ela começa a suar da mesma forma, minha garganta ela seca, eu sinto as mesmas sensações, mas eu me coloco, é uma dica agora, eu me coloco no momento presente, eu respiro e falo, isso aqui é meu, eu estou vivendo isso, não é o passado nem o futuro, eu não tenho que sofrer pelo que vai acontecer, sabe, nem pelo que já passou. Então, se coloca... Por exemplo, eu tô aqui com você, a gente tem 300 câmeras na nossa frente. É verdade. Então a gente fala, poxa, é complicado. É complicado. Se você para pensar, você fala, caramba, eu vou tremer aqui em algum momento. Mas eu fui superando e voltando à pergunta que você me fez sobre existiu muito apoio e existiu apoio terapêutico também. Eu, durante... a transição de carreira, eu tive acompanhamento com a psicóloga, que me ajudou muito, foi uma força muito grande, porque a força da esposa é ótima, a força da família é excelente, mas quando você tem um amparo profissional para te falar, sabe, o que você quer, o que você deseja? E direcionar, né? Te direcionar e te falar, é isso que você quer? E então você vai reafirmando para você mesmo que é o que você quer. E aí não tem como dar errado. Quando você vai na direção do seu sonho, do seu propósito, do seu objetivo, a chance de dar certo é 1000%. É claro, tem os altos e baixos, a vida é isso, é interessante porque tem os altos e baixos, tem as dificuldades. Se todo mundo chegasse no topo sem dificuldade nenhuma, não teria graça nenhuma, né? E você visualizava se tornar professor, né? Você acabou de falar que fez formação em Harvard, daqui a pouco você vai me contar mais sobre isso, tá? Mas olha só, hoje você também é professor da PUC, né? Rio Grande do Sul. Você imaginava chegar a ser professor? Em que momento que, né, isso aconteceu? Visualizava esse momento? Ou foi acontecendo de modo assim, muito natural? Era um sonho muito grande ser professora. Minha mãe é professora. Minha mãe é professora desde sempre, coordenadora pedagógica e dá aula numa comunidade em São Paulo que chama Brasilândia, que é uma comunidade extremamente violenta, e eles respeitam muitos professores, dá lá aula há mais de 12 anos para crianças de 5, 4 anos, e a minha mãe ela sempre foi a minha inspiração.
Então eu tenho muito isso por conta da minha mãe. Até o jeito de falar é parecido, o nosso jeito de falar é muito parecido. E eu, quando eu estava trabalhando no governo, eu mandava sempre o meu currículo, que era um currículo que não tinha experiência nenhuma, para muitas faculdades de São Paulo, faculdades particulares, e nunca recebi resposta nenhuma. É óbvio, não tinha experiência nenhuma. E quando eu comecei a dar os primeiros cursos, cursos in company, principalmente para empresas, quando eu comecei a me posicionar como especialista, e eu digo, eu sou filho do Google, né? Porque eu devo tudo isso ao Google, a estar bem posicionado na primeira página do Google. Quando eu comecei a posicionar o meu nome para palestrante em marketing digital, especialista em marketing digital no topo do Google, e eu estou lá há mais de uma década, consolidado no topo, consolidado, as oportunidades elas começaram a aparecer. Muitos falam assim, poxa, não é só você estar posicionado, né? As pessoas falam, você tem o conhecimento, você tem a didática, mas tudo foi uma construção. A oratória, perder o medo de falar em público, de me comunicar de uma forma que as pessoas, o iniciante entenda e também o avançado, que seja uma linguagem que não é uma linguagem técnica, porque o marketing digital em si ele é muito técnico. Então, foram muitas formações, foram muitos direcionamentos, muitos mentores. Não cheguei sozinho, obviamente. Mas o incrível foi que a PUC, em janeiro de 2020, ano da pandemia, o mercado fecharia em março. Em janeiro de 2020, eu lembro, primeiros dias do ano de 2020, me chega um e-mail na minha caixa de e-mail, e um convite da PUC. Você, Flávio, estamos acompanhando há algum tempo a sua trajetória no marketing digital e gostaríamos de te convidar para dar aula com a Camila Farani do Shark Tank, com o Leandro Carnal, com a Maria Helena Trajano da Magalu. E eu quase caí para trás, porque eu já plantava isso, já era um sonho muito grande ser professor. E aí chega um convite de uma faculdade que ela é ultra midiática, ela é exposta nas redes sociais, ela faz uma divulgação absurda, assim, é uma coisa assim, né? Renomada, é uma das PUCs assim, mais conhecidas por conta do online mesmo, né? Ela quebrou uma barreira e levou o EAD a um patamar muito grande. E eu fiquei assim super honrado. Já, se eu não me engano, é o meu terceiro módulo, que eu tenho 3 módulos diferentes na PUC, não só marketing digital, mas inclusive o meu primeiro curso na PUC foi sobre criatividade e inovação. Eu pincelo o marketing digital, mas o módulo ele era marketing genial e cases inovadores. Os caras me chamaram para falar sobre marketing genial e cases inovadores. Eu falei assim, caramba, que responsabilidade, como é que eu vou... E eu acho que talvez seja um dos cursos que eu carrego para as minhas mentorias, eu carrego trechos dele para as minhas palestras, que é exatamente isso, como você cria conteúdos inovadores sem gastar nenhum centavo. Porque eu acredito, Emerson, que um empreendedor ele tem uma barreira de entrada no Brasil muito grande. Você empreender no Brasil é algo muito difícil. Existem taxas, existem burocracias. Se você falar para o cara, você ainda vai ter que pagar tanto, a barreira ela aumenta. Então eu sempre tentei buscar as formas gratuitas do cara fazer. Como eu fiz, eu tento ensinar a mesma coisa, direcionar da mesma forma. Então a PUC me achou assim, para exatamente eu ter um especialista em marketing digital. E aí foi maravilhoso, até hoje, me abre muitas portas. Já dei curso também em outras universidades, mas eu levo a PUC assim no coração e sempre menciono e falo, e a PUC me tornou professor. Porque eu comecei a ser palestrante antes de ser professor. Isso é incrível. A dar palestras, que é algo, entre aspas, muito mais difícil do que você dar um curso. Porque um curso você tem uma sala de 40 alunos, 20 alunos ali na sua frente. Você pode errar. Na palestra, você tem um pitch, como a gente estava falando aqui antes, um pitch de 30 minutos. Já dei palestra de 20 minutos. Geralmente elas são de 1 hora ali. E você não pode errar. Você tem uma audiência ali na sua frente que eles não estão esperando que você dê aula. Eles estão esperando o encantamento. Eles pagaram para te ver, eles querem algo diferente. Eles não querem ver o slide, eles querem
o ensinamento, eles querem a mudança de patamar. Então, é muito legal essa mudança de palestrante para professor e vice-versa. E ensinar é gratificante, né? É muito bom. E além de ser gratificante, normalmente quando a gente ensina, contribui, né? Nós aprendemos também, olha só. Sem dúvida. Se eu não me engano, existe uma pesquisa de Stanford que diz exatamente isso. Quanto mais você compartilha o conhecimento que você aprendeu, ou em casa, com a esposa, com o marido, com quem quer que seja, abra um stories no Instagram e fala, olha, pessoal, aprendi isso, olha que legal, tal. Isso ajuda a fixar, né, aquele conteúdo na sua própria cabeça e você cresce como pessoa e ajuda as outras, né? Com certeza. Compartilhando. Esse é o nosso papel aqui na Em Sintonia, né? E por falar em mais uma universidade renomada, você acabou de citar aí, né? Me conta como foi essa experiência de Harvard, porque todos nós que somos da área da educação, né, sonhamos ou, né, pensamos assim, poxa, Harvard, Stanford, Yale, né, são grandes instituições, renomadas instituições. Como é a experiência de estar lá, de chegar lá, né? Eu acredito que tenha sido assim um auge, né, um suprassumo, não sei. Conta pra nós aí. Olha, antes de eu contar, eu vou até te pedir a licença para pedir que você se inscreva no canal da Em Sintonia, que você deixa seu like, seu comentário, né? Porque é muito importante. A chamada para ação, com né? certeza. O call to action. Então é muito importante que a gente... Estamos conversando aqui num papo tão legal, já ajuda o canal a crescer, porque é muito bacana. E Harvard realmente foi um divisor de águas, até hoje. Foi uma coisa incrível. E também as pessoas elas falam, poxa, vai contar a mesma história 20 vezes, mas é a pura verdade. Eu recebi um e-mail me convidando para a primeira turma de Digital Strategies em Harvard, e os caras, eles analisaram profissionais que estavam posicionados tanto no Google quanto nas redes sociais, e eram poucos ali no momento. E eles Você tá devendo muito para esse Google, hein? Eu tô. Devo até hoje. Mas eu agradeço ele até hoje, em todos os momentos, em todas as palestras, em todos os podcasts eu cito e falo que eu sou muito grato a gente diz grato, mas o Google ele é uma ferramenta, né? E todo mundo pode, é democrático. Todo mundo pode. O iniciante pode se posicionar. Inclusive, na nossa mentoria, nós vamos falar de como utilizar o Google de forma gratuita para se posicionar. E aí eles me acharam no Google também, nas redes sociais, na época o Orkut, descobriram o meu trabalho, eu já dava alguns treinamentos na Avenida Paulista sobre redes sociais. Você falou, treinamentos de 8 horas. Meus treinamentos, eles começavam às 8 da manhã e acabavam às 7 da noite, um dia inteiro na Avenida Paulista. A galera viajava do Brasil todo para assistir um treinamento que se chamava Redes Sociais com ênfase em marketing digital. E eu dei esse treinamento por anos, rodei o Brasil com ele também. E ele foi um divisor, porque ele era um dos primeiros que falava da profissionalização do profissional de redes sociais, do famoso social media. O cara que cuida do Instagram, do Facebook, a gente falava sobre tom de voz, como responder, como engajar os clientes. Era um divisor de águas na carreira daquelas pessoas que gostariam de trabalhar com o digital na época. E isso a gente está falando em 2010, 2011. E eu dava esse treinamento que era maravilhoso, e Harvard me descobriu por conta desse treinamento. Falei, Flávio, você é um dos pioneiros, você está trabalhando dessa forma, a gente quer te convidar. Então foi uma bolsa, eu ganhei uma bolsa para estudar lá. Claro, eu tive que bancar passagem, hotel, avião e tudo. Mas foi assim maravilhoso. Conheci muita gente do mundo inteiro, consegui compartilhar, consegui adquirir o conhecimento e uma afirmação de que eu estava certo, de que é muito mais interessante você apostar no Google e no YouTube do que no Instagram. E as pessoas querem me matar quando falam, poxa, o Instagram é a rede social do momento. Que vende mais. Que vende mais, que as vendas estão ali. E aí eu falo, eu adoro o Instagram, eu faço muito networking pelo Instagram, mas a minha rede social, a rede social que me traz clientes fundo de funil, aquele cliente que já tem intenção de compra. Porque, Emerson, vamos pensar o seguinte, a gente está lá no Instagram, a gente está divulgando. E aí, vamos pensar que o nosso celular está ali, e aí estamos divulgando a mentoria da Em Sintonia. Mas a gente está aqui conversando. E aí vamos pensar que o post passou ali na timeline,
e a gente perdeu esse conteúdo maravilhoso que a gente está divulgando. Passou no Instagram. Agora vamos pensar o contrário. Um aluno, um mentorado, uma empresa procura aqui em Dourados, mentoria de marketing digital em Dourados, e aí em Sintonia está no topo. Mentoria de negociação com o professor Alfredo Bravo, é em Sintonia no topo. O cliente tomou a decisão. A decisão foi dele, não foi eu que levei a postagem. Então, é muito mais certo que haja o fechamento quando o cliente toma a decisão de pesquisar no Google do que impactar e duelar com milhões de conteúdos, milhões de concorrentes, milhões de criadores de conteúdo no Instagram. Ah, Flávio, o Instagram não funciona? O Instagram é maravilhoso, mas ele é maravilhoso para fazer o papel de segunda tela, de branding. Quando o cara vai falar, achei o Emerson, achei em Sintonia, vou lá no Instagram validar os depoimentos, as provas sociais, os professores, e aí funciona muito bem. Essa é a minha estratégia. Ah, mas você não usa estratégias para ganhar seguidores, trazer clientes do Instagram também? De forma orgânica, sem gastar dinheiro. Porque a gente pode fazer o que eu chamo de dominó orgânico. Trabalhar o Instagram, o YouTube e o Google, um abastecendo o outro de forma orgânica. Então, foi o que eu aprendi exatamente. Essa estratégia eu aprendi em Harvard. Eu aprendi que a gente não precisa gastar dinheiro para a gente evoluir. E geralmente os criadores de conteúdo, quem tem um Instagram gigantesco, bombando, eles não investem em anúncio, eles crescem pelo conteúdo. Eles crescem de forma orgânica. Geralmente influencers, empresas que estão lá no hype, que tem muitos seguidores, que tem audiência, muitas visualizações no Reels, eles não pagam 1 centavo para o Facebook Ads, para o Meta Ads agora. Eles crescem de forma orgânica. Então vamos ensinar muito aqui sobre orgânico. Top. Pessoal, aparece lá, hein? Vai ser top. E o like também. É isso aí, vamos curtir aí. Olha só, professor então, né? Me diz uma coisa, Flávio. Perrengue de professor. Você viaja o Brasil todo, né? Você já passou perrengue de professor? Problema com voo, com tempo. Com certeza, né? Conta pra gente aí um pouquinho. Conta uma história sobre isso. Com certeza. Poxa, eu tive um convite de uma palestra numa cidade chamada Itaituba, que fica no interior do Pará, quase no norte da Amazônia. E era uma palestra que eu falaria sobre UX, que é a experiência do usuário, experiência do cliente. Quando o cliente navega pela internet ou tem uma experiência positiva ou negativa em determinada rede social, site, e eu criei um super conteúdo para ministrar essa palestra lá. E aí eu cheguei em Belém do Pará um dia antes, voei São Paulo, Belém do Pará, cheguei um dia antes. No dia seguinte eu ia embarcar numa companhia que eu nem vou mencionar o nome, que eu quero matar eles. Tá tudo bem. E aí o avião quebrou. O avião ele sairia de Manaus, pegaria os passageiros em Belém para levar nessa cidade de Itaituba. E aí foi triste demais, porque eu fiquei horas e horas no aeroporto esperando que o avião chegasse, e o avião não chegou. E aí o cliente ligou e falou, olha, volta para São Paulo, nós vamos pagar todas as suas despesas, mas você não vai ganhar o cachê da palestra, porque você não deu a palestra. E aí foi triste, foi muito triste, assim. A pior coisa é você criar um conteúdo, você visualizar as pessoas assistindo aquele conteúdo, aquilo que você cria com o maior carinho e não conseguir falar. Nossa, é a pior sensação que pode ter. Esse foi um caso. Mas aí teve a virada. Logo na semana seguinte eu voltei para Belém do Pará e dei uma palestra num cinema lotado. O cinema, geralmente a sala de cinema, ela comporta 150 pessoas. Tinha gente na escada do cinema. Olha que legal. E foi assim... Foi a virada. Foi a virada. Porque eu voltei para Belém, dei essa palestra no cinema, que é uma das palestras que eu lembro com o maior carinho, assim, da vida, cinema lotado, gente assim... E tinha uma luz que eu não enxergava as pessoas. Sabe quando aquela luz de teatro que ela vem te seguindo, você vai andando e a luz te seguindo? Sei. Então eu só via a luz na minha cara e as pessoas na primeira fileira. Eu não via o resto. E eu conversava com aquelas pessoas da primeira fileira, olhava, interagia com eles. Mas foi assim, incrível, incrível. Foi uma virada grande. Vida de empreendedor tem isso, altos e baixos, né? Altos e baixos. Flávio, olha só, se fosse para você deixar um recado para quem tá pensando em empreender Mas já tá hoje, acabando não, né?
Não, Tá tão bom esse mais papo. coisa aí. Olha só, mas se você fosse deixar um recado assim para quem tá pensando em empreender, que tá ouvindo aqui o nosso podcast, né? O que você diria, mas do ponto de vista do marketing digital? Eu sempre faço Sabe por que eu faço essa pergunta? Por Porque tem gente que quer começar a empreender, mas não tá pensando nisso. Tá negligenciando isso. Ou tá começando somente por isso. E tá negligenciando outros aspectos, né? Business plan, tá negligenciando como que vai abordar a parte de negociação. Mas tudo é importante. Mas já que você é de marketing, né? Vamos lá. Sempre quando me fazem essa pergunta, eu lembro de uma reportagem que teve na Rede Record, eu não sei se você se lembra, que era a reportagem de um ET, que ele se escondia atrás de uma moita, e era o ET Bilu. E aí era uma armação do ET Bilu, e aí ele falava assim, o cara dava o microfone assim na moita e falava assim, ET Bilu, deixa uma mensagem para a humanidade. Aí o ET falava assim, apenas que busquem o conhecimento. E isso virou um meme, assim, absurdo, que era uma pessoa escondida atrás da moita, procurem no YouTube, ET Bilu. E sempre quando me falam, deixem um recado, eu falo, apenas busquem o conhecimento. E é verdade, se você começar a buscar o conhecimento em qualquer área que você quiser atuar, através de podcasts como esse, através de livros, né, que nós falamos aqui antes, você consegue chegar lá. Mas direcionado para o marketing digital, eu gosto sempre de pensar o seguinte, existem muitos conteúdos na internet, no YouTube, que acabam até confundindo a gente. Quando a gente vai consumindo alguma coisa, a gente quer aplicar algo, esse conteúdo em overdose, ele fala, poxa, será que eu vou pelo Instagram? Agora ele me falou que dá para fazer no orgânico, eu vou pelo anúncio, eu vou no YouTube, eu começo por onde? A pessoa ela começa a ficar piradinha, porque ela não tem o direcionamento. Qual é o meu direcionamento? Busque uma mentoria. Busque uma mentoria, porque geralmente numa mentoria você tem ali o profissional que ele já errou muito e ele vai te ensinar só os pontos que ele acertou e ele vai reduzir a sua chance de errar em 100%. Vou até pegar uma frase emprestada aqui que diz o seguinte, ó, aquilo que você não sabe pode estar afetando a sua conta bancária. Com certeza, né? Excelente. Então, buscar conhecimento é muito importante. E mentorias mais ainda. Você vai adiantar, né, aquilo que você erraria vários anos, você vai... O que eu errei 15 tudo. anos, a pessoa ela pode... Geralmente eu tenho alunos da própria PUC, tenho mentorados que escalam negócios em poucos meses, cresce um canal no YouTube que eu demorei para crescer. Essa é uma outra história, né, para um próximo podcast, talvez, que... Eu, durante a pandemia, não tinha palestra, não tinha curso, ninguém fez nada presencial. E eu comecei a plantar no YouTube. Eu tinha meu canalzinho lá, que tinha 2.000 inscritos, e eu comecei a postar um vídeo por semana, falando sobre marketing, sobre vendas, E meu canal, em 1 ano e 8 meses, em 8 meses ele viralizou, ele chegou a 20.000 inscritos. Em 1 ano e 8 meses eu recebi a placa do YouTube, e hoje ele vai bater quase 300.000 inscritos. Isso durante a pandemia, fechado em casa. Então, é aquela coisa. O direcionamento, quando você tem um mentor, você escolhe uma pessoa, um caminho para você realizar o seu sonho, o seu propósito, não importa qual ele seja, mas que você não consuma todo o conteúdo que aparece, porque isso mistura na cabeça. Quando você tem uma mentoria como a Em Sintonia proporciona, é muito mais fácil de você, exatamente como você disse, você reduz o tempo até o sucesso, porque eu já errei muito. Então a pessoa ela vai ter só ali mastigadinho o passo a passo, o business plan, né, o plano de marketing digital para dar certo. Falar em errar muito, Flávio, olha só, você é um grande especialista em marketing digital, uma referência, está no topo. Mas assim, além dessas competências que você já tem, no decorrer, né, da sua trajetória, você teve que desenvolver outras competências, soft skills, competências pessoais, diferentes, que talvez você nem esperava? Desenvolvo o tempo inteiro, Emerson. Aprendo a todo momento. Aprendo, anoto. E anotar é um negócio muito importante, que eu, às vezes, as ideias, às vezes os insights, né, aquela que a gente fala de a big idea, né? Talvez aquela ideia que possa mudar o jogo, mudar a sua vida para sempre, ela aparece ali, e se você não toma nota nela, até mesmo no bloco de notas do celular, ou manda no WhatsApp para a esposa, fala, olha, tive uma ideia aqui que pode ser um direcionamento diferente. Isso é muito importante, anotar as ideias, né? Porque às vezes a ideia ela passa
E se você não pega e toma nota dela para você relembrar, talvez você perde uma ideia de milhões. Então isso é muito importante, né? A gente tem milhões de ideias por dia. Verdade. Mas aquela específica, ela pode ser a ideia que vai mudar o seu game. E cada um tem um gatilho, né? O meu gatilho é toda vez que eu tô dirigindo eu tenho ideias. Você tem que andar com um bloquinho no banco do passageiro. Ou com alguém do lado para anotar, né? A esposa tá fazendo isso agora. Isso. Olha só, Flávio. Já deu para perceber que hoje você não é o mesmo Flávio de 10 anos atrás. Mas me diz aí, o que você espera de si mesmo para os próximos 10 anos? Como você se visualiza daqui a 10 anos, meu amigo? Poxa, que pergunta maravilhosa, hein? Eu digo que quando eu me aposentar, eu vou comprar um PlayStation 5. As pessoas vão saber que eu me aposentei quando eu tiver um PlayStation 5. Porque realmente eu vou estar com o burro amarrado na sombra, com os 2 pés em cima do sofá e jogando videogame. Eu amo videogame, amo. Só que eu não tenho, porque eu sei que ele vai tirar totalmente o meu foco e a minha atenção para o objetivo que é conquistar os meus sonhos, realizar as minhas viagens, meus sonhos materiais, meus sonhos pessoais. Então eu sempre falo, onde você pretende estar daqui 5, 10 anos? Jogando o PlayStation 5, porque com certeza as pessoas vão, ou 6 ou 10, as pessoas vão saber que eu estou bem tranquilão, aposentado, e novamente, eu vou puxar o freio para, poxa, é legal ser professor, ser palestrante, ser empreendedor, é ótimo, mas eu vou começar a filtrar mais ainda. Imagina, eu saí de um governo que eu era mandado e delegado, comecei a criar e empreender, a ter clientes, a ter palestras e cursos. Nesse momento, daqui 5, 10 anos, eu gostaria de começar a escolher o que eu vou fazer. Eu vou para Dourados, porque eu adoro Dourados. Eu vou para Curitiba, eu vou para... Agora, compromissos que não são tão prazerosos. Tem uma empresa ali meio chatinha, que tem um briefing, ambiente corporativo. Obrigado, não quero. Vai poder escolher. Exatamente. Muito bom. Cada vez escolher o que te dá mais prazer de realizar. Isso é o sonho do empreendedor. Bacana. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos, né, Flávio? Você sabe disso, teve apoio da família. Eu também tenho muito apoio da minha família nos meus negócios. Mas tem outros companheiros que também são companheiros de jornada, que são os livros. Então eu queria que você me dissesse qual é o seu livro de cabeceira, o que você está lendo. Eu tinha te falado um no começo e eu vou repetir, mas me veio um outro agora no meio do nosso papo que é maravilhoso, que é um livro de um pastor americano que se chama Joel Osteen. Você já ouviu falar, que se chama Eu Declaro. Esse livro ele é raríssimo. Você praticamente não encontra. Você tem que ir até a editora e implorar para eles te mandarem um livro, uma cópia dessa. São declarações diárias, que elas são... Declarações é um livro cristão, mas é um livro que ele é extremamente maravilhoso porque ele te coloca num nível de consciência para que você seja positivo todas as manhãs. E todas as manhãs você não perca o foco no seu objetivo. Chama Eu Declaro, do pastor Joel Osteen. É um pastor midiático, acho que ele tem mais de 10 milhões de seguidores na rede social. O cara é gigantesco, pastor americano. Ele lota estádios de basquete, ginásios de basquete nos Estados Unidos. E ele é assim, é um copywriter, que eu gosto de dizer, um cara assim, um carismático. E o segundo, que é o meu livro de cabeceira, que transformou a minha vida e me deu também um pouquinho de fôlego para poder fazer o que eu gosto, que é Os Segredos Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que é um livro que ele ensina, você que é um especialista nisso, em investimentos, ele ensina a dar os primeiros passos em relação aos investimentos, a você guardar um pouquinho de tudo que você ganha em diversas caixinhas. A caixinha da aposentadoria, a caixinha do lazer, que é muito importante você ter lazer. Pessoa que trabalha o workaholic o tempo todo e não tem um lazer, não tem um momento ali de falar, poxa, eu vou pegar minha esposa e vou no cinema. O cinema é um lazer, né? Fui assistir Napoleão, não sei quando vai ser exibido esse filme. Assista o Napoleão, hein? Liderança, estratégia. Joaquim Phoenix, ganhador do Oscar com o Coringa, Joker. Maravilhoso. Recomendação anotada. Anotada. Assista Napoleão, maravilhoso. Muito bom. E T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, ele ensina exatamente isso. Como você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Olha que coisa linda.
Aqui a gente falou sobre colocar o digital para trabalhar de forma orgânica, sem gastar dinheiro. Sim. Através do Google, do YouTube, do Instagram. Agora, esse livro, Segredos da Mente Milionária, ensina como o seu dinheiro, você vai colocar ele para ele começar a aumentar. Você está dormindo lá, o dinheiro está aumentando em vários tipos de investimento. É lindo. Muito bom, meu amigo. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. É uma honra. Vai ser um sucesso a palestra, a mentoria, eu tenho certeza. Já é sucesso. Então, fazemos com muito amor e carinho. Com certeza. Pessoal, então esse foi o bate-papo de hoje. Muito obrigado. Nos siga, nos acompanhe e aguarde que logo, logo nós teremos uma grande referência, um grande professor, um grande executivo aqui no Em Sintonia Podcast. Obrigado.